Então, muito boa noite. Eu também gostaria de dar as boas-vindas para todos que estão aqui ao Instituto de Física Alberto Atag. Eu sou a professora Carola. Já faz um certo tempo que eu sou professora aqui, dou aula e faço pesquisa. E eu vou falar sobre o tema no qual eu trabalho, no qual eu faço pesquisa, além de dar aula também sobre átomos, moléculas, núcleos, essas coisas relacionadas. E há alguns anos atrás, na realidade, algumas décadas, eu já dei uma palestra uma vez com esse título. Aí eu falei para o meu filho, ele era menor, né, criança, assim. Falei, olha, vou fazer uma palestra, vou dar uma palestra. E ele perguntou para mim, mas sobre o que é a palestra? Eu falei, é sobre o que mais vem do céu além da luz das estrelas. Aí ele se virou para mim e falou, fácil, mãe, é a chuva. E aí, né, você tem que falar assim, olha, eu não vou falar sobre a chuva exatamente, mas você tem razão, a chuva também vem do céu, além da luz das estrelas, né? Mas eu vou falar sobre outro tema, que são os raios cósmicos. Né? Mas aí foi interessante, né? Porque o título talvez engane, né? Então, vamos lá. Então, eu quero, ao final da minha palestra, que vocês levem a mensagem que esses raios cósmicos vêm de muito longe. Tá? Mas eu vou começar devagarzinho a introduzir o tema. Então, antes de eu começar, eu peguei um céu bem estrelado, né? E quero lembrar vocês que olhar para o céu e ver as estrelas e se admirar é uma coisa que o ser humano faz desde que existe ser humano na face da Terra, né? É natural você olhar e se admirar com a beleza de um céu estrelado. E isso em todos os países, quer dizer, em todos os continentes, você ouve de observações astronômicas. Tem, por exemplo, tem um relato de uma explosão de supernova que foi observada no ano 1054. Foi uma explosão que ficou 2 anos visível no céu. Então, e tem relatos, né, de que aquilo foi observado. Então, até mais ou menos 1600, 400 anos atrás, as observações eram feitas a olho nu. Então, você tinha que olhar e ver, como diz, olha para você ver, né? E só em 1600 e pouco, que o Galilei montou a primeira luneta. E com ela, ele fez as primeiras observações. Ele viu que a Lua tinha cratera, que o Sol tinha manchas, que Júpiter também tinha luas, enfim, que Vênus tinha fases, fase crescente, fase minguante, fase cheia. Então, isso foi possível graças à luneta. Mas, se você pensar bem, o que estava detectando era o olho dele através da luneta. Né? A luneta era um auxiliar, um instrumento para ele enxergar melhor. Mas ele ainda só observava o que o olho dele conseguia ver. E o olho da gente é extremamente limitado. Por incrível que pareça, muita coisa a gente não vê. Luz, por exemplo, a gente consegue enxergar numa faixa muito estreitinha de comprimento de onda, que é entre 400 e 700 nanômetros. Um nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Então, pega 1 metro, divide em 1 milhão de vezes, divide mais 1000 vezes, dá nada, né? 1 nanômetro. Então, é uma faixa muito estreita. E, na verdade, luz, quando a gente fala em luz, você pode ter comprimento de onda que vai desde quilômetros até o milionésimo do milionésimo do metro. Quer dizer, você dividir o metro em 1 trilhão. Então, uma coisa que é um cisco, é um comprimento de onda muito curto. Então, o espectro da luz, a variação que você tem em comprimento de onda, é enorme. E nós enxergamos essa faixinha aqui, só a faixinha do visível, uma faixa extremamente limitada. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo o nosso olho não é um bom detetor. Nós temos que
apelar para mais, né? Então, recentemente, nos últimos 2 séculos, a astronomia evoluiu bastante. Então, após a descoberta da luz do infravermelho, 1830, já começaram primeiras observações, mas mais efetivo, com maior progresso, já depois de 1960, observando estrelas emitindo no infravermelho. Estrelas emitindo em onda de rádio só a partir de 1932. Ultravioleta, pior ainda, ultravioleta precisou esperar os primeiros foguetes serem lançados para poder sair da nossa atmosfera. A atmosfera filtra a luz, então a gente aqui embaixo não pega, não dá para fazer medida. E depois tem a astronomia de raios-x e raios gama a partir de 1940. Então, estrelas que emitem objetos que emitem em raio-x. Raio-x todo mundo conhece, já fez um raio-x de dente, um raio-x de braço quebrado, sei lá, espero que não, né? Mas essas coisas acontecem. E descobriram uma estrela que o Sol emite raio-x, foi descoberto logo, mas, por exemplo, a descoberta da Scorpius, que é uma binária, um sistema de 2 objetos astrofísicos, que emite muito, é o segundo objeto que mais emite raio-x, raio gama no céu, deu o prêmio Nobel em 2002. Então, é recente, é coisa que está sendo desenvolvida hoje em dia. Então, a astronomia foi evoluindo. Não é mais só luz que a gente enxerga. Então, você tem que criar aparelhos, telescópios, que peguem vermelho, infravermelho, onda de rádio, ultravioleta, raio-x, raio gama. Então, seus detectores foram melhorando. E, com isso, a astronomia foi evoluindo. Mas eu estou falando de luz, né? De luz, somente de luz. Então, você pode observar, por exemplo, essa figura que está sendo mostrada aqui, é uma radiogaláxia. É uma galáxia que emite onda de rádio, que é a Centaurus A, é a mais próxima do céu, da Terra, mais próxima de nós, do céu, e ela emite em raio-x, emite no óptico, em rádio, e emite uma linha discreta, que também é medida. A hora que você junta essas 4 figuras, dá uma coisa linda, que é montada, evidentemente, no computador, né? A gente não enxerga, porque a gente não enxerga nada dessas luzes a menos do óptico. Ou então, a nebulosa do Caranguejo, que é o resquício, é o como é que diz, remanescente daquela supernova de 1950, no 1054, ela está no céu, uma névoa, né? Por isso que chama nebulosa, e você vê ela em onda de rádio, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Então, em todo o espectro, é maravilhoso isso do ponto de vista atual, do que você consegue ver através dos detectores que você constrói. Moral da história, os nossos olhos não são o melhor indicador do que tem no céu, né? Você tem que criar algum outro instrumento para ver, ou para ter uma ideia melhor do que tem no céu, tá? Então, vamos lá. O que são raios cósmicos? Afinal, é para isso que eu vim aqui para contar para vocês, né? E eu devo começar com um pouco de história, porque a descoberta já tem mais de 100 anos, né? Já não é uma coisa recente. Aí vocês vão falar para mim assim, puxa vida, mas vocês estão pesquisando faz 100 anos e ainda não sabem de onde que veio, o que é? Menos, não é assim. A gente sabe muito, mas não sabe tudo, né? Aliás, a gente nunca sabe tudo. Tem que sempre, quando você sabe uma coisa, você sempre tem uma nova pergunta. E isso, como é que é? E aquilo? Então você se aprofunda e vê que você sabe só uma parte, né? Então, vamos lá. A descoberta dos raios cósmicos, né? Então, primeiro, ver como é que chegaram na comprovação de que existe isso. E, na realidade, foi no começo do século XX, então, 100 anos atrás, 126 anos atrás, e os físicos queriam entender como é que podia acontecer que você tivesse um corpo com carga, carregado eletricamente,
e que lentamente, em contato com o ar, aquela carga ia embora. Perdia o corpo carregado, perdia a carga elétrica. E isso só é possível se tiver íons no ar. Então, o problema era estudar a condução de eletricidade nos gases. E isso remonta ainda ao patrono da eletricidade, que é o Coulomb, só para falar no nome dele. E os físicos procuraram explicar, mas, puxa, por que o gás, o ar, conduz eletricidade? Ah, porque tem íons. Mas por que tem íons no ar? Quem que ionizou o ar? Então, essa era a procura, a fonte da ionização do ar. E, alguns anos antes, tinha sido descoberto o processo físico da radioatividade e descobriu-se que materiais radioativos podiam ionizar o ar. Então, pensava que fosse um fenômeno devido à radioatividade. Ah, a radioatividade ioniza o ar, pronto, e o corpo perde a carga. Cria o íon, o corpo perde a carga. Mas onde que tem radioatividade? Tem radioatividade em mineral. Areia, parede, né? Material minério. Então, no chão. Tá? Então, vocês vão ver que muitos dos físicos tentaram sair do chão. Ou sair, pelo menos, do material onde tem terra. Mas vamos lá, vamos por partes. Então, primeiro, faziam experimentos, olha o ano, ó, 1900 quase, praticamente. Punham os aparelhos dentro de caixa metálica, por quê? Para evitar contato com o ar. Não deu muita coisa, porque continuou ionizando mesmo dentro da caixa. Que gozado, põe uma tampa metálica, continua tendo íon dentro do ar? Pode. Tá? Não entenderam, né? E concluíram só que devia ter alguma coisa que atravessava o metal. Em 1901, esse senhor que, prêmio Nobel de Física, inventou um detector, e falou, tá bom, eu vou tentar procurar a fonte da ionização dentro de um túnel. Ele foi num túnel de estrada de ferro abandonado, ele entrou, botou dentro do aparelho, e percebeu que continuava ionizando. Puxa vida, a montanha não segurou? Como é que pode? Tem alguma coisa passando na montanha ionizando o ar dentro do túnel? Ele devia ter pensado que o túnel também podia ter material radioativo, mas, enfim. Mas ele foi o primeiro que falou assim, como ele não estava vendo que a ionização dentro do túnel diminuía, ele falava assim, então deve ser alguma coisa que vem de fora da atmosfera. Mas ele falou isso, os colegas dele falaram, você está delirando. Não tem nada vindo de fora, não. Ninguém acreditou, ninguém deu muita bola para a hipótese dele. Aí, vejam só, um padre, em 1910, eu falei que eles tentavam sair do chão, ele foi fazer um experimento, e ele, para sair de longe do chão, que tem o material radioativo, subiu na Torre Eiffel, com o aparelhinho dele muito poderoso, chiquinho, está no museu hoje. Só que ele subiu, a Torre Eiffel não é lá que é muito alta, né? 300 metros, ela é baixinha. Ele subiu, fez a medida em cima, fez a medida embaixo, e não viu muita redução da ionização. Ou seja, também não deu nada. O Göckel, um físico alemão, subiu num balão a 3.000 metros. Também não viu nada, não conseguiu tirar uma conclusão. Um físico italiano, para se afastar dos minerais, do solo, ele foi fazer experimento no mar. E aí ele descobriu, diminuiu. Então pode ser, também não concluiu nada. Né? Mas ele fez experimento em lago, perto da costa da Itália, perto de Gênova, e fez, inclusive, embaixo d'água. Né? Foi com o aparelho, mergulhou debaixo d'água, e viu que tinha redução, mas não tanto quanto ele espera. Enfim, vocês veem que um monte de gente dá palpite, é isso, é aquilo, é de cima, é de baixo, é da água, é da parede, é do chão, é do minério, mas não tinha uma comprovação. E a comprovação definitiva veio em 2000. É que eu estou no ano 2000, então tem que ser 1912, com esse senhor aqui, esse
com um bigodinho, que é o Victor Hess, é um austríaco, que subiu num balão. Agora, deixa eu explicar para vocês terem ideia do balão. Um balão com ar quente, né? Quando você... Subiu ele e o foguista. O foguista é o cara que, né, enche o balão, solta a cordinha do balão para o balão subir. Tá? Balão. Para vocês terem ideia, era algo assim, ó. Aqui está o balão, a cestinha, com um saco de areia para segurar ele no chão, e a corda que dá para o balão que você vê aqui. Ou esse, acho que tem mais uma foto do balão dele. Aqui, né? Cara, sabe quando? Ele subiu a 5.000 metros de altura, 5.300 metros de altura, dentro desse cestinho. Por todo o amor de ciência que eu tenho, eu quero que vocês me perguntem, por favor, quanto que vocês me pagariam para eu subir naquele cestinho a 5.000 metros de altura para fazer a minha medida? R$2 para eu subir. Você quer ir? Você vai? Você tem coragem de subir? Mas ele vai me dar dinheiro para eu subir. Ah, tá bom. É inteligente. Muito inteligente. Diz que me dá o dinheiro para eu subir. Muito bom. Eu tenho medo. Né? Porque aquele cestinho lá não me parece lá muito sólido. Né? Vamos lá, vamos falar a verdade. Mas vamos lá. O Hess era um cara muito cuidadoso. Ele fez vários voos, ele não fez um voo só. Ele subiu a 5.300 metros. Só para você ter ideia, os aviões de hoje voam a 10.000. Então, ele voou a 5.000. É frio, tem a pressão atmosférica, baixou bastante, então você não tem oxigênio suficiente, né? Porque você viu que ele está no cestinho, né? Não tem câmaras, oxigênio, nada. Deve fazer frio, a gente sabe, né? Que você subiu na atmosfera. E ele percebeu que, conforme ele subia, ele mudava alguma coisa, mas quando ele passava acima de 2.500 metros, mais ionização do ar ele observava. Então, qual foi o raciocínio dele? Eu estou subindo, tem mais íons, eu estou chegando mais perto da fonte da ionização. Né? Foi essa a ideia. E ele acabou concluindo que o que quer que causasse a formação de íons no ar vinha de fora da Terra. O problema dele é saber se vem de baixo ou vem de cima. Ele fez voos durante o dia e a noite para ver se vinha do Sol. Nenhuma diferença. Então, não era o Sol. Fez durante uma eclipse solar, também não notou diferença. Então, não vem do Sol. Né? E aí ele concluiu que a Terra estava sendo... Essa foi a interpretação dele dos dados, né? Das medidas que ele estava fazendo. Que a Terra estava sendo continuamente bombardeada por radiação. E a palavra que foi usada foi radiação, tanto que em alemão ainda é radiação. Né? A gente tem um pouco de dubiedade, você pode falar raios cósmicos, que de raio não tem nada, mas radiação cósmica usando como sinônimo, mas nós já vamos ver o que é isso. Vamos lá. Com essa observação, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel em 1936, né, anos depois, 24 anos depois da observação, e ele dividiu o prêmio com um outro físico muito famoso que fez um experimento de raios cósmicos, com raios cósmicos, e foi a experiência em que foi comprovada a existência do pósitron. O pósitron é o antielétron. É o irmão gêmeo do elétron, mas com carga contrária. Então, o Carl Anderson fez esse experimento com raios cósmicos e acabou dividindo o prêmio Nobel com o ganhador do prêmio Nobel pela descoberta dos raios cósmicos. Então, foi um prêmio dedicado exclusivamente a raios cósmicos. É bem legal. 1936. E, como o físico é meio maluco, vocês vão ver que experimentos de raios cósmicos são feitos nos lugares mais esquisitos que você pode imaginar. Mas, só para você ver, que eram corajosos. O Cole-Huston, em 1914, subiu a 9.000 metros num daqueles cestinhos,
Não vou. Todo amor à ciência não é suficiente. Eu subi a 5.000, a 9.000, então estou quase como na altura do Abel Jato. Eu, hein? Num cestinho, olhando assim para... Ah, não. Mílica também é um físico famoso. Só que o Mílica é daqueles que nunca acreditaram em nada. Ele fala, Tais cosmos vêm de longe, vêm do universo, não existe isso. Ele sempre era um incrédulo, não acreditava em nada e ia lá e fazia o experimento. Mas quis o destino que ele foi lá, fez o experimento e comprovou que vinha de cima. Que o que quer que de alguma coisa que vinha de cima, né? Não de baixo. Esse é o problema, se vem de fora ou não. E ele acabou se rendendo, então. E ele, na verdade, embora ele não acreditasse, foi ele que batizou os raios cósmicos de raios cósmicos. Né? Ele não acreditava. Ele fez tirando sarro e acabou dando o nome para o que ele descobriu. E em 1932, dois físicos franceses subiram a 16 mil. Mas aí até que eu concordo, porque eles fizeram uma gôndola pressurizada, eles estavam no bem bom com ar. Né? Aí 16 mil com ar, tudo bem. Aí eu até vou. Mas fechado, né? Aquela sensação de falsa segurança. Bom, então descobriu que vinha de fora. Aí, nas próximas décadas, né, 1920, bom, teve o hiato da Primeira Guerra, pararam um pouco as pesquisas. 1920, 1930, até 1940, os físicos passaram um tempão para descobrir o que é que vinha de fora para chegar na Terra. Sabia-se já que vinha de fora. Mas o que é? É luz. E a luz também pode iluminar. É partícula. A diferença da luz e da partícula é que a luz não tem massa. E a partícula tem massa e pode ter carga. Então, a carga é o determinante e a massa é o determinante. A luz não tem nem carga nem massa. Então, o que é? É luz ou é partícula com massa e carga? Como é que interage? Como é que ela consegue atravessar a atmosfera inteira? Atravessar a água, atravessar a montanha, o chão, os materiais, a caixa metálica. Né? Como é que pode atravessar isso? E, principalmente, se tem carga elétrica. Mas como é que você descobre que tem carga elétrica? Fácil. A Terra é um imã gigante. E o campo magnético, que eu estou utilizando nesse desenho representativo, o campo magnético se estende muito além da atmosfera. Então, se vem uma partícula carregada, ela é desviada, ela não anda em linha reta. O campo magnético faz ela desviar. Né? Então, poxa, que chato. Chato, sim, por quê? Porque ela não vai apontar de onde ela veio. Né? Ela não vai mais apontar de onde ela veio. Então, só aponta de onde ela veio. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um objeto aqui astrofísico emitindo coisas. Então, aqui está a Terra. Vocês conseguem enxergar? Vou estar na frente. Aqui está a Terra. Opa! O fóton, que é a partícula da luz, vem retinho. O neutrino, que não tem carga, o neutrino é uma partícula muito leve e tem massa, mas muito, muito pequenininha e não tem carga. Também não desvia no campo magnético. Agora, um próton, por exemplo, é uma partícula com carga positiva, é o núcleo do átomo de hidrogênio, ele desvia, dança, ele faz todo... faz a festa, né, no caminho. Ele anda muito mais do que em linha reta para chegar na Terra. A hora que ele chegou na Terra, não tem mais a direção com que ele chegou, não tem mais nada a ver com a direção de onde ele veio. Então, né? Então, mas como é que a gente sabe se é partícula carregada ou não? Isso é legal. O que os físicos faziam? Eles chegavam na agência de fomento e falavam assim, olha, eu preciso de dinheiro para fazer uma viagem num navio, uma viagem
dando a volta no globo. E com os meus instrumentos para fazer medida. Por quê? Porque o campo magnético muda. Então, a agência de fomento dá dinheiro para eles fazer a viagem, fazer as medidas ao longo de latitudes diferentes, ao longo de longitudes diferentes, e ver se varia. Se variar, você vê como varia. Você sabe até para que lado que carga aqui. Positiva vai para lá, negativa vai para lá, e assim. É um exercício de turismo mais científico, né? Porque ele fica no navio, passeia, faz como é que chama? Um cruzeiro, isso. Faz um cruzeiro e bota o aparelho lá também. Muito bom, muito bom. Mas aí, o que as medidas revelaram no final da década de 30? Que eram partículas, na sua maioria, partícula com massa e com carga, e que eram muito penetrantes. Penetrantes quer dizer, atravessavam tudo, atravessa a ar, atravessa a água, atravessa a montanha, chega até o túnel lá embaixo. Né? É muito penetrante. Muito penetrante significa que tem muita energia. E eles estimaram a energia dezenas até centenas de vezes maior do que as energias que eles conheciam mais altas, que era de processos nucleares da época. Então, é alguma coisa que vem com muita energia e atravessa as coisas. Atravessa os materiais, né? A água, ar, etc. Então, a grande maioria, partículas subatômicas com carga elétrica positiva. Então, resumindo, a grande maioria são núcleos de átomos. Então, aquela parte, o carocinho do átomo, né, que é pequenininho, meus alunos de física atômica estão dando risada, porque, né, desculpa, eu tenho que explicar, eu não posso explicar do jeito que eu explico. É o núcleo, porque é um núcleo positivo e tem os elétrons em volta do núcleo. Então, tira os elétrons, só sobra o núcleo. Pitiquinho, mas com carga e com massa, praticamente toda a massa do núcleo. Então, é um núcleo atômico positivo, com massa, que desvia no campo magnético e vem lá de alguma estrela, de algum objeto, explodiu alguma coisa, um processo, que tem que ser violento. Tem que ser violento, porque como é que você justifica que vem uma coisa com uma baita energia? Né? Como é que chegou? E esse é um problema. Você quer saber como é que essa partícula foi acelerada para ganhar essa energia? Isso está no limite do nosso conhecimento. Bom, isso então eu estou na década de 30. Na década de 30, eu devo mencionar para vocês que começou a pesquisa em raios cósmicos no Brasil. E começou com esse senhor aqui, que é o Gleb Bartali, patrono do nosso instituto, né? Por isso que o instituto chama Instituto de Física Gleb Bartali. Só que ele não veio para Campinas, porque nem tinha Unicamp em 1934, quando ele veio ao Brasil. Ele foi convidado para ser professor de física na USP. Ele foi o primeiro professor de física na USP, ele é o pai de todos os físicos, bom, dessa geração, né, que se formou na década de 40, e ele era teórico, ele não fazia experimento, mas ele sabia que precisava fazer experimento no Brasil, então ele criou uma escola, um grupo, vamos dizer assim, fazendo pesquisa, e como a universidade estava sendo formada, ele praticamente criou tudo, ele construía os aparelhos, ele ia fazer medida, e o que ele escolheu para fazer medida? Raios cósmicos. O que você faz medida de raios cósmicos é só você pôr seu detector, vem de graça. Vem de graça, acelerado pelo universo. Você não tem que acelerar a partícula. Então, hoje em dia, você vai fazer, muitas vezes você faz pesquisa, uma outra maneira de fazer pesquisa, em partículas elementares e núcleos celulares, é você acelerar a partícula. Mas aí você tem que criar a máquina, gastar dinheiro para acelerar. É muito caro, são instrumentos caríssimos e muito valiosos para a ciência. Mas os raios cósmicos, é só se estender lá seu detector e, bom, você tem que esperar. Bom, vai chegar alguma coisa ou não? Né? Porque chega
quando Deus quer. Você não tem controle sobre quando vem, o que vem, com que energia vem, que você não consegue repetir, né? Tem todos uns probleminhas, né? Então, Vatagin começou a fazer pesquisa em raios cósmicos a partir da década de 30. Os alunos dele continuaram a fazer pesquisa. Um desses alunos famosos, o mais famoso deles, foi o professor César Latz, que foi professor aqui do Instituto e participou de uma descoberta que acabou dando o prêmio Nobel. Ele não ganhou, mas o chefe dele ganhou, que também foi um experimento de raios cósmicos. E depois do sucesso dessa descoberta, que foi em 1947, o professor Latz voltou ao Brasil em 49 e continuou pesquisando em raios cósmicos. Então, há uma tradição, né, começada pelo Vatagin, continuada com os alunos do Vatagin, os alunos como o Lattes. Eu fui aluna do Lattes, o professor Fidelato foi aluno do professor Lattes. Então, tem uma geração toda que foi criada. Então, foi tornando uma tradição no Brasil. Bom, mudando de tema de pato para ganso, os raios cósmicos, então, vamos lá. Cheguei aqui e falei que são núcleos atômicos, né? Partículas com carga positiva que chegam com alta energia de todas as direções que você puder imaginar. Vem de cima, vem de baixo, vem de lado, de leste, oeste, vem de todos os cantos. Então, onde você estiver na Terra, tem raios cósmicos chegando. Tá? Não é que... Seria muito fácil se viesse do Sol, né? Seria muito fácil se viesse do Sol. Porque aí você ia ver raios cósmicos de dia e não ia ver de noite. Mas, infelizmente, a ciência não é tão fácil assim. Como vem de todo lugar, você tem que ir assistir. E agora? Pior, é carga positiva, a partícula desviou. Então, ela vem daqui, mas ela não saiu dessa direção que eu estou vendo. Ela foi desviada no meio do caminho. Então, é um quebra-cabeça, né? Física é um pouco de quebra-cabeça. Então, ao mesmo tempo que o Vatagin estava fazendo experimentos, pesquisando partículas penetrantes, né? Pesquisando justamente como é que as partículas iam ser absorvidas. O Vatagin fez experimentos em túnel, em São Paulo, na mina de ouro de Morro Velho, lá em Minas Gerais. O Vatagin fez mais. Ele chegou na Força Aérea Brasileira e falou assim para o general: olha, eu quero fazer um experimento de raios cósmicos. A Fábio me empresta um avião? Emprestaram um avião para ele. Mas é que vocês não conheceram o Vatagin, ele era... Acho que ele cativou o general para conseguir o avião. Enfim, fazia então medidas de partículas penetrantes e praticamente ao mesmo tempo que o Vatagin estava fazendo esses experimentos no Brasil, esse senhor francês, 38, que é chamado Pierre Auger, ele fez um experimento e ele observou o seguinte: ele tinha vários detectores, né? Ele punha um detetor que nós temos. Vamos pegar uma bolacha, fazer de conta que a bolacha é um detetor, tá? Pode, né, Flávia? Posso pegar 3 detetores aqui? Pode. 3 detetores, tá? Faz de conta que a bolacha é detetor. Aí ele pôs um detetor aqui, um detetor aqui e um detetor aqui. Só para fazer de conta que é detetor, algo assim, tá? E ele observou várias vezes que os 3 davam sinal ao mesmo tempo, no mesmo instante. Estava ali, tic-tic-tac, tic-tac, tic-tac, os 3 ao mesmo tempo. Ah, que legal, que coincidência! Aí ele falou: bom, coincidência? Vamos fazer o seguinte. Vamos afastar. Põe esse aqui. Então, a gente começou com distância pequena, foi afastando. Continuou dando coincidência. Estava nesse sinal de que detectou alguma coisa ali e aqui. Pô, que estranho. Né? E sabe que coincidência não existe em física, né? Não é de coincidência. Aí você foi separando, aumentando a separação entre os detectores até centenas de metros.
E não é que continuava? Então, no fim, ele falou, se rendeu à evidência, né? Isso aí não é coincidência. Essas partículas que ele interpretou corretamente chegaram ao mesmo tempo porque elas são filhas, elas foram produzidas ao mesmo tempo, elas são filhas, constituem o mesmo fenômeno. E a ideia era justamente que essas partículas que estão chegando ao mesmo tempo são de um chuveiro. Então, o chuveiro é algo, só para vocês, isso é desenho também esquemático, né? Chega uma partícula e entra na atmosfera. Na hora que ela entra na atmosfera, aquele núcleo, a parte de energia, ela vai interagir com os átomos que estão na atmosfera. E nessas interações são produzidas novas partículas. E, por sua vez, também tem alta energia. Vão continuar descendo, produzir mais partículas, mais partículas. Então, desce tudo ao mesmo tempo. E a hora que chega tudo ao mesmo tempo. Então, não é coincidência. Um chuveiro tem uma origem comum, que é o pai de todos, né? O primário, que a gente chama. Então, você tem o primário, que é aquele que é realmente cósmico, aí interage, aí tem os filhos, os netos, bisnetos, os tataranetos. A hora que vem um de grande energia, tem 1 bilhão de partículas no chão, chegando ao mesmo tempo. Tá? Então, a hora que chegou, está a 200 metros de distância, não é à toa, é que são filhos do mesmo tataravô, né? Partículas. Então, aqui tem visão de artista, de chuveiro. Aqui tem um chuveiro que é feito no computador, né? Descendo, você vê que vem um monte de partículas, tem cores diferentes, simbolizando partículas diferentes que fazem parte desse chuveiro. Aqui tem outro. Só para mostrar que também emite luz, né? Está estilizado nessa corzinha cor-de-rosa aí, magenta, para simbolizar o ultravioleta. Deixa eu tirar o detetor do chão, senão eu vou pisar no detetor, né? Certo? Tirar o detetor do chão. Pronto. E, na verdade, eu queria mostrar esse gráfico, mas não se preocupem com números. Na verdade, o que tem nesse gráfico é número em função de energia. A mensagem que eu quero passar para vocês é que tem um monte de partícula com baixa energia e pouquíssimas partículas com alta energia. É só a mensagem. Quer dizer, eu acho que o gráfico ele é bem claro, mostrando que cai muito. É um gráfico que mostra esse decréscimo do número. Então, abundante em baixa energia e raro em alta energia. Essa é a dificuldade de fazer pesquisa quando você está interessado no rabicho aqui, no rabicho dessa curva. E aqui chega uma partícula cósmica por quilômetro quadrado por ano. Então, é difícil fazer medida. Aqui é fácil fazer medidas, porque chega uma partícula por metro quadrado por segundo. Está atravessando a gente. Mas aqui não. Aqui você precisa fazer detetores enormes e observar por muito tempo, né? Então, aqui o gráfico é só para mostrar que as partículas que têm a maior energia são as mais raras, as mais que menos ocorrem. Então, você tem que fazer de detetor gigante e esperar que aquela paciência, né? Tem que ter, entende? Tá? E só para mostrar a energia dos aceleradores feitos pelos humanos. Então, nesse cantinho aqui, mais ou menos, aproximadamente, tá? Só para mostrar que os aceleradores cósmicos, as explosões que ocorrem, são mais potentes do que aquilo que a gente consegue construir na Terra. Então, a gente consegue detectar, na realidade, então, não a partícula que chegou, a gente detecta os seus tataranetos. E aí você tem que fazer o trabalho de detetive, de reconstruir de baixo para
cima estudar o chuveiro, né? A maior parte das partículas são núcleos de hidrogênio, hélio, lítio, berílio e carbono, e carbono, hidrogênio e oxigênio. São os elementos mais leves que existem, né? Hidrogênio, a grande maioria, é essa parte azul aqui, né? Estou olhando em todas as energias. Mas é claro que eu não consigo fazer uma figurinha dessas para aquelas energias no rabo da curva, né? Onde eu estava aqui, sem fazer um gráfico para essa região da energia. A energia muito alta, eu não sei. A gente tem, claro, pesquisas, só que tem que aprofundá-las. Então, a gente tem uma composição mesmo a altas energias. O que mais? Além de saber a composição, a gente quer saber de onde vem. De onde vem é o principal, né? Baixa energia é bico. Vem do Sol, né? O vento solar emite e chega na Terra, né? Quando tem tempestade solar, às vezes danifica satélite, danifica alguma comunicação, por causa das partículas, mas é baixa energia. A hora que você vai para raios cósmicos, é milhões de vezes mais alto, né? Então, a pergunta é, de onde vem e como é que consegue, qual o processo para acelerar para energias que são equivalentes? Quem que nós temos aí? O João Fonseca, vocês conhecem o tenista? Tá? Que joga tênis, o cara que está fazendo sucesso hoje nos campeonatos. Ele dá um saque na bola de tênis, é aquela energia que você põe num próton. Você vai falar assim, puxa, mas um próton, uma massa que é um nada, tamanho de um nada, com uma energia que é igual a bola do tênis, do cara sacando a 180 km por hora, é absurdo você pensar em uma energia tamanha em um objeto microscópico. Então, a gente não sabe mesmo qual é o processo. Então, as fontes dessas partículas têm suspeitos, os suspeitos de sempre, né? Colisão de galáxia, estrela de nêutrons magnetizadas girando, explosões de raios gama. Isso aqui são os fenômenos mais energéticos que a gente conhece, mas eles não são constantes, eles explodem, ou buraco negro girando, enfim, alguma fonte que a gente não conheça. Essa é a principal tema de pesquisa. E agora eu quero só mostrar para vocês como físico tem imaginação. Imaginação. Só alguns experimentos para mostrar para vocês o que físico faz. Não é experimento famoso, não é experimento... É os que me chamaram mais a atenção. Então, um deles é o AMS, que está montado na Estação Internacional Interespacial, ISS. Né? Então, está aqui, ó, nesse braço, tem um equipamento de raios cósmicos sobrevoando a gente. Experimento milionário, belíssimo, eles já conseguiram detectar 263 bilhões de raios cósmicos, só que, evidentemente, e agora pensem comigo, você já pensou? Você não pode pôr um detetor de 1 km² na estação interespacial, lá em cima. É inviável. Então, os detetores têm tudo 1 metro por 1 metro, é coisa, né, pequenininha. Eles pegam raios cósmicos de baixa energia. Eles pegam os núcleos, próton, hélio e assim por diante, muito elétron, muito antielétron e por aí afora. Elétrons, os antielétrons, que são os pósitrons, os prótons, antiprótons, núcleo de hélio, lítio, berílio, eles pegam tudo isso, milhões, justamente porque energia baixa tem muitos. Né? Mas é um prêmio Nobel que bolou esse experimento. O outro também é um de balão, que foi o CREAM, Cosmic Ray Energy. Eles lançaram o balão na Antártica, e o balão fica rodando em cima da Antártica, que fez várias voltas, e depois que o projeto parou na Antártica, eles levaram o equipamento também para a estação espacial, só que a NASA cortou o dinheiro para continuar o experimento,
o experimento acabou em 2019, então recente, tá? Mas o legal é que quando o Cream foi lá para a estação espacial, ele virou Ice Cream. Falei, isso não tem imaginação, né? ISS, então Ice Cream. Ficou Cream sorvete, né? Mas foi legal. Pena que acho que ciência passou longe da verba que precisava. Porque é caro, né? Bom, botar um experimento lá em cima. O outro que eu me apaixonei desde criança foi uma ideia que o Luiz Alvarez, prêmio Nobel de Física também, teve em 65, de usar raios cósmicos para explorar pirâmide. Na verdade, a ideia é a seguinte. Por quê? Porque vocês devem ter estudado na escola que pirâmide tem câmaras ocultas, né? Tem. E como é que você descobre onde está a câmara? A câmara, o oco de dentro da pirâmide, onde estão guardados os vasos de ouro, os sarcófagos, né? As coisas importantes. Você não pode destruir uma pirâmide para descobrir onde é que está a câmara escura. A câmara oca, né? Câmara escura é físico de high school. Aí o Alvarez teve a ideia de fazer uma tomografia. Você sabe como é que faz tomografia? Você passa a luz de vários ângulos e vai vendo como é que absorve, você faz o que tem dentro. Né? É mais ou menos essa ideia. E só que ele ia fazer com mundos cósmicos. Ele faz uma tomografia da pirâmide. Ele tentou fazer em 65, mas infelizmente não foi bem sucedido. Mas por que não achou nada? Mas por que eu menciono isso? Porque naquela época, eu lia sobre isso e falei assim, olha que legal, vai explorar a pirâmide por dentro para ver como é que vai de cada lado, ver se tem um buraco lá dentro. Mas o experimento foi repetido em 2017 por um conjunto de italianos, um time de italianos, e não é que eles acharam uma câmara dentro da pirâmide de Gizé, fazendo uma tomografia com muons da radiação cósmica. Achei básico. Estava torcendo para eles. Baixar, né, para mostrar que dá. O que mais? Experimento de neutrinos no Polo Sul. Polo Sul é frio. Pode chegar a menos 80 graus, né? Não é frio igual a gente, né? Frio. Mas eles fizeram um experimento lá, com toda a dificuldade, um experimento em que eles põem os detetores dentro do gelo eterno da Antártica. Você vai fazer, mas como é que você põe o detetor dentro do gelo? Você tem que derreter o gelo. Mas como é que você derrete gelo? E, né? Gelo há muitos séculos lá. E não é derreter, botar um detetor aqui 30 centímetros. Eles põem um colarzinho de detetor de 2.500 metros. Deve ter que furar o gelo, derreter o gelo a 2.500 metros, pôr o colarzinho com os detetores e aí esperar o gelo formar de novo, porque a água vai virar gelo de novo e o detetor fica quietinho. Ó, só para vocês terem ideia, a Torre Eiffel está aqui, 300 metros. É um negócio monstruoso, tem os detetores lá e eles já têm vários sucessos observando, eles estão procurando neutrinos, que são então aquelas partículas neutras leves, e eles acharam já alguns neutrinos com energias altíssimas. Então, vai ser um prêmio Nobel daqui a alguns anos. E aí, as fotos do gelo, só para a gente passar um pouco de frio, e admirar a coragem de fazer experimento, né, tentando fazer, aqui eles estão fazendo um buraco, né, pondo os tubos no colarzinho, enfiando os tubos. E esse é o quartel-general, é onde eles moram, né? Frio, né? Então, esse é o Ice Cube. Ice Cube. Depois tem experimentos como o RES, que é, na realidade, para pegar raios gama, famoso, tá na Namíbia, na África. Um experimento, um time muito legal. Tem telescópios, eram só 4, agora construíram esse 5º, estão operando desde 2003. São 5, e a sucessão desse é um novo
também de raios gama de altíssimas energias, que se chama Cherenkov Telescope Array, que o Brasil participa desde o começo, tem brasileiros construindo esses telescópios para observar raios gama, e é muito legal que tenha brasileiros, porque tem o desenvolvimento do detetor. Uma grande parte importante desses experimentos chama assim, mas para quê? Para quê? Para você desenvolver suas tecnologias de detecção. Então, muitas vezes você está falando, eu estou detectando raios cósmicos, daqui uns anos você está usando em medicina, em algum exame, não é à toa. Nós estamos aprendendo, né? Aprendendo a medir e aprendendo a interpretar. Então, tem muita evolução do conhecimento aí. Tá? Então, não é que é só brincadeira. Né? Então, esse é um que já está construído, já está... O CTA, né, o Cherenkov Telescope Array, tem 2 observatórios que estão em construção. O Brasil está fazendo esses telescópios, ele fez toda a indústria brasileira fez esses telescópios médios, e eles são giráveis. Quando eu observo alguma coisa, ele pode rapidamente girar, inclinar. Então, é uma tecnologia avançadíssima, não é só parado. Né? Porque parado é ruim, porque só aponta para uma direção. Então, você tem que mexer, e tem que mexer rapidamente um treco de várias toneladas. Então, é uma grande arte, um grande desenvolvimento tecnológico embutido aqui. E um outro projeto que também ainda está nascendo, o Brasil também está envolvido, é um observatório que vai ser construído, primeiramente, também no Chile, no deserto de Atacama, perto da região onde tem um monte de telescópios. Também é para pegar raios gama de altíssima energia. Bom, experiência que o Brasil participa hoje, eu vou falar, tem que falar, né, do que eu participo, que tem a equipe toda brasileira participando. Nós somos da ordem de 17 professores e mais um monte, cada um tem os seus vários estudantes, então são várias dezenas de pessoas. É o experimento do Observatório Pierre Auger. Lembram do nome? É o que descobriu os chuveiros. Né? É uma grande colaboração internacional, então os países que estão em vermelho são membros, e o observatório mesmo fica na Argentina, numa cidadezinha na Argentina, que tem o céu mais limpo que eu já vi na vida. Porque você anda lá de noite, você sai um pouquinho da cidade, onde não tem luz, você olha e fala assim, nossa, que maravilha, a gente perdeu esse céu por causa da própria poluição e poluição luminosa. Então, você olha, você vê a Via Láctea, você fala assim, nossa, que nuvem que tem aqui. Não é nuvem, é estrela, você vê a galáxia, o plano galáctico. E o objetivo desse observatório é estudar exatamente as partículas naquele rabicho da mais alta energia, saber de onde vem, que energia tem, quantas partículas chegam, como é que interage, e assim por diante. Todas as propriedades. Fica perto da Cordilheira dos Andes, perto da fronteira do Chile, né? E, só para vocês terem ideia, 3.000 quilômetros quadrados de área. Coberta, cada pontinho aqui é uma distância de 60 quilômetros, 70 quilômetros, cada pontinho é um detetor. E na periferia tem os telescópios. E eu falo para os alunos, olha, é grande. Aí eu tinha um aluno que falava assim, Fábio, é grande? Eu falava, tá bom. Fábio, é grande? Pô, professor, é maior do que a Unicamp? É maior que a Unicamp. É 2 vezes a área da cidade de São Paulo. É muito grande. Né? Você passa com a estrada, assim, ao longo da estrada, você passa 1 hora olhando, você olha para fora e você vê os detetores espaçados, não é coberto tudo, né? Fica 1,5 km cada detetor do outro. E está tomando dados desde 2004. A gente tem detetores desse tipo, que são tanques com
fotomultiplicadores para ver a luz produzida pelas partículas que atravessam e transmitir pela antena para o computador. Tem telescópios, que nem aqui. E você observa um chuveiro, tanto pelos detectores no chão, quanto pelos telescópios. São os detectores mais importantes que a gente tem. Aqui tem um filminho legal, só para mostrar para vocês. E como é que tem água, tem as 3 fotomultiplicadoras, aqui dentro tem água, então as partículas dos raios cósmicos passam pela água, emitem luz que é captada nesses tubinhos, que vira corrente, a corrente vai para a eletrônica, é transformado num sinal que é emitido, passado por onda de rádio para o computador. E os telescópios, aí você tem que prestar atenção que você vai ter que olhar rápido, porque é muito rápido o sinal. Essa câmara aqui, parece uma colmeia de abelha, e está muito escuro. Aqui. Não dá para ver, está muito escuro. Mas você vê a luz passando, ela bate no espelho e reflete na câmera para você ver de quanto é a intensidade da luz emitida. Então, tem vários detectores a mais, vou pular esses detalhes, e nós temos várias publicações com resultados importantes, conceituados nessa energia enorme que a gente detecta. Recentemente, nós fizemos uma modernização, acrescentando mais detectores, simplesmente aumentando a capacidade de detectar, né, mais partículas, e modernizamos a eletrônica. Nós já somos um observatório de mais de 20 anos, a eletrônica evoluiu muito nos últimos 20 anos, então tem que manter atual, não pode ficar com uma coisa que está antiga, né? Então, vamos ver que resultados que a gente consegue nos próximos anos. Eu queria ver se eu tenho sucesso de mostrar para vocês, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês esse vídeo. Não consigo. Como é que eu faço para passar o... Eu tenho que compartilhar o vídeo, né? Tá. De muito longe. Então, tem para dar uma impressão de uma grande explosão, uma grande temperatura muito alta, muita energia, coisa girando, matéria girando. E agora vão sair jatos de partículas emitidos dessa explosão. Vai ter um monte de partículas saindo e fazendo um longo trajeto, caminhando milhões de anos-luz, aí chega na nossa galáxia, o Sol, aqui, e daqui a pouco aparece a Terra, né? E daqui a pouco aquelas partículas que foram emitidas vão começar a chegar na Terra, né? Aí vão chegar na Terra, vão encontrar a atmosfera e vão formar chuveiros, né? Então agora vai cair um monte de chuveiro em cima da Argentina, porque o filme foi feito pelo nosso observatório, então vai cair. Porque, né? Fazendo propaganda da gente, vocês vão ver os pontinhos que são os detectores no chão. Então vai cair um chuveiro de partículas. Toda vez que dá um brilho, é porque chegou, olha lá, chegou no detector. Aí mais um chuveiro. Olha lá, chuveiro de partículas, por isso que chega ao mesmo tempo. Chega no tanque, dá sinal, chega mais. Então, agora só está mostrando no chão os detectores, né? Então, cada chuveiro que chega. E agora vai escurecer e vai mostrar o prédio dos telescópios. Então, de noite, ele vai abrir a porta, né? Porque de dia tem que fechar, senão queima tudo. E aí, essa luz que tem no chuveiro, ela reflete nos espelhos e você consegue emitir, então, o sinal deixado. É feito pela gente mesmo, por isso que tem o
chega só em cima do experimento. Obviamente chega em todo lugar, mas como a gente quer fazer propaganda, a gente faz o filme chegar, as partículas chegarem onde a gente quer que chegue, que é no observatório. Gente, era só isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço muito a atenção e tinha o slide do muito obrigado na apresentação. Eu acho que falando oralmente também vale a mesma coisa. Muito obrigada. Perguntas, a professora Cecília de avisar que ela é a chefe aqui da colaboração brasileira. Eu não consigo nem chefiar meu cachorro. Eu falo para ele, vem aqui, ele vai pro lado. Vamos abrir as perguntas, só para que seja comigo. Tá? Ah, sim, ninguém perguntou, mas antes que vocês perguntem, vocês estão sendo atravessados por partículas secundárias agora. Só que vocês não percebem. Está atravessando a humanidade, todos nós, através do prédio, através da parede. Pense no seguinte, chega uma partícula muito energética que dá 1 bilhão de partículas no chão, as que chegam no chão são menos perigosas. Né? Mas não é ionizante. Pronto, você queria perguntar alguma coisa? Os seres cósmicos, eles chegam a velocidades muito altas da distância da luz, certo? Praticamente a velocidade da luz. Então, como é que a gente vai saber a massa dela, assim, segundo a relatividade, se ela pode passar pela É uma ótima. Você percebe a massa dela? A hora que passa por você? Não, a gente tem que ter a massa delas, né, assim, se elas estão tão rápidas, assim, a massa delas deveria ser gigantesca. Então, mas a particulinha, cada particulinha, ela tem uma baita energia, mas a massa dela mesmo é pequenininha, muito pequena. Se eu escrever para você, é muito pequena mesmo. Ela tem, a energia que ela tem é de movimento. Ela está se movimentando com velocidade que é praticamente, você pode dizer, a velocidade da luz. Mas a massa dela é pequena consideravelmente. Ela tem energia de movimento, não de massa. Mas a massa também aumenta um pouco. É muito pouca, você falou. Ela é muito pequena. É inimaginável, porque um próton é 10 a menos 27 de quilograma. Tem 27 zeros para dar a massa dela, nada. Né? É tudo muito pequeno, é muito imperceptível. A gente não sente quando bater na gente, não é que nem uma pedra. Não tem uma balança nessa precisão. Não tem uma pedra. Se a pedra bater em você, você vai perceber. Mas a pedra é 1 milhão, mais 1 milhão de vezes mais pesado do que uma dessas partículas. A massa é 1 milhão, mais 1 milhão de vezes mais pesado. A pedra. Aí você sente a pedra bater. Mais perguntas? Vocês podiam me perguntar se é perigoso, por exemplo, para um astronauta. Né? Um astronauta é aquelas loterias. Se passar um raio cósmico com aquelas energias ultra extremas e, por um acaso, passar pela cabeça dele, pode queimar um neurônio dele. Então, alguns astronautas já disseram que viram essa luz que é emitida quando a partícula passa, quando eles estão viajando, estão na nave, vê no olho, no líquido do olho, emitindo uns flashes, dá uns flashzinhos. Né? Não tem lâmpada, mas dá um flash. Então, é algum raio cósmico que causou o efeito de produzir luz no olho. Daí você leva o susto, mas não é nada. Piloto que passa metade da semana em cima
andando a 10 mil metros, esses têm que se prevenir, porque eles pegam uma dose maior. Porque, gente, a atmosfera protege a gente. Não é tão. Não precisa se preocupar. Né? Diga. Professora, boa noite. Obrigado pela palestra. É mais uma dúvida estrutural mesmo. Os experimentos que ocorreram lá, eu acredito que a voz. Tá. Acredito que eu gostaria de entender melhor o porquê que é utilizado água nesses experimentos que ocorrem na Argentina. Se são águas filtradas ou se são águas comuns. Não. São águas super puras, porque elas ficam fechadas o tempo todo. É água desmineralizada na água. Só que ela é purificada, filtrada e tirado todos os minerais que você puder tirar. H2O. Certo. E a dúvida é por que a água, né? Porque se os estudos foram utilizados, por exemplo, em gases, né? Por que não utilizar os gases? A ideia, poderia ter o mesmo efeito que ocorre no ar. Mas é um efeito que no ar é mais débil. Tem a ver com o índice de refração da água. Porque essas partículas estão passando na água, que eu respondi para ele, estão passando com uma velocidade que é praticamente a velocidade da luz. Só que você sabe, você deve lembrar, que a luz da água, ela anda com outra velocidade. Ela anda com C sobre M, onde M é o índice de refração. Então, mudou. Só que essa partícula vem com a velocidade da luz. E ela anda, com a velocidade, então ela anda mais rápido na água do que a luz. Então, dá esse efeito que chama Cherenkov. Se você fizesse com ar, o índice de refração do ar é praticamente 1,00003. Então, não muda muito, o efeito fica perdido. A diferença do índice de refração é muito pouco. Você pensou? O que mais? Mas o telescópio não é ótico, então, é radiotelescópio. Ele pega ultravioleta. Né? Na verdade, você tem o espelho, né, que reflete a luz, para aquela câmera que, infelizmente, não deu para ver. Deixa eu ver se eu acho a foto para você. Só um minuto. Agora não está compartilhando a tela. Parece uma abelha, fábrica, né? Que são cada elementinho é um sensor. E aquele sensor é sensível ao ultravioleta na faixa daquela luz magenta que você diga. E tem uma grade inteira simétrica também. Sim, tem. Nós pegamos, mas não é esse. Não, e não é Cherenkov. Tem rádios. Nós conseguimos pegar os chuveiros no sinal de rádio. Então é legal porque você pega o mesmo fenômeno no tanque de água, no telescópio, na onda de rádio. É o mesmo efeito da hora que está ligando o reator nuclear da piscina lá, né? Isso! Que fica zoado lá. Isso! A cor azul, quando você vê um filme que tem um reator, que aparece uma piscina azul, aquele azul é desse efeito da luz. Boa. Bom exemplo. Não lembrei dele, mas... Bom. Mais perguntas? Então, vamos lá. A gente vai fazer umas 3 perguntas. Todo mundo quer lá fora. Temos uma atividade extra do estacionamento. Os telescópios estão lá também. Infelizmente, não está especialmente não. Tem nuvem. Olha, vocês são convidar o São Pedro para vir aqui. Combinar, olha. Não tem aquela história de combinar? Vamos combinar com São Pedro? Olha, que esse dia aqui nós vamos fazer uma observação. Você mandou o convite para São Pedro? Detectar os raios cósmicos. Por que não fizeram som? Por que não o quê? Por que não fizeram som projeto aos raios cósmicos? Você entendeu? Eu não entendi. Porque não fizeram somente um experimento, fizeram vários. Porque cada um quer cada um pega. Não é o mesmo experimento
que detecta partículas com todas as energias. Se você quer energia baixa, você tem um tipo de detetor. O detetor, ele vai naquilo que você faz, ele ir naquilo que você quer medir. Mas ele não mede tudo. Ele não é apropriado para medir tudo, tá? Então, deixa eu dar um exemplo. O que a gente pode fazer? Se pegar Você já ficou doente? Já. E aí a mamãe chegou, pegou um termômetro e mediu a temperatura para ver se você estava com febre? Já. Então, aquele termômetro, ele mede numa faixa a sua temperatura, dos 36 até os 40 graus. Uma faixinha de temperatura para saber, justamente, você quer saber se você está com febre. Mas aí o cara que trabalha numa oficina, está com metal e quer saber a temperatura do metal que está a 1000 graus, ele não pode usar o mesmo termômetro. Ele tem que ter um outro termômetro para aquela temperatura mais alta. Então, os seus experimentos, você projeta para medir aquilo que você está antecipando que vai acontecer. Você que idealiza, né? Você escolhe o melhor para observar aquilo que você está procurando. Você vê que ninguém procurou por raios cósmicos, né? Ninguém fez um experimento procurando por raios cósmicos. Então, foi meio sorte, meio destino, né? Tem muita... O Anderson não estava procurando o antielétron, mas ele achou, ele fez o experimento e achou o pósitron, né? Foi sempre, vamos dizer assim, foi fortuito, tirou a sorte grande, né? Teve sorte. Uai, muitos físicos tiveram sorte, muitos tiveram azar também. Então, faz parte da vida, né? Uns acertam, outros erram. Né? Por que não fizeram também de tudo? O quê? Experimento também de todos. Eu vou te dizer a resposta honesta. Não tem dinheiro que pague. Porque para você fazer um experimento, né, em qualquer ciência, você não faz com o dinheiro que você tem do seu bolso. Você tem que pedir para alguém pagar. E aí fazer esse experimento que você quer fazer seria muito legal. Mas só que você tem que chegar numa agência que dá dinheiro para a ciência e falar assim, eu quero 1 bilhão para fazer esse detetor. E eles vão falar, não tem. Porque a gente pede bem menos e também falam, não tem. É a vida. Né? Às vezes você ganha dinheiro, mas às vezes não o suficiente. É a vida. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos, agradeço a palestra da professora, foi excelente.